Graça e paz, irmão e irmã. Estamos encerrando esta série de reflexões, de mensagens, a partir desse tema, mais um. É um tema que foi nos sugerido pela IPI do Brasil, a diversas de suas igrejas, e nós, como igreja local, assumimos o desafio de tratarmos em nossos domingos, ao longo de fevereiro, a respeito deste tema que nós julgamos pertinente, importante, porque, afinal de contas, a missão da igreja é essa de compartilhar o Evangelho para que mais e mais pessoas possam se aproximar, possam tomar ciência do amor de Deus. Nós, irmãos e irmãs, queremos destacar hoje o subtema mais fora. E eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito disso a partir da fala de Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo, um pastor da Igreja Luterana e que viveu ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas que nos traz um ensinamento por meio da seguinte frase. Ele diz: a igreja só é igreja quando é para os de fora. Eu gostaria que nós tentássemos olhar para a Escritura, olhar para o Evangelho de modo geral e percebermos então a ação de Jesus. Jesus, ele reúne para si, ele chama para si, por exemplo, aqueles 12 discípulos. O Sermão da Montanha é para mim um sermão que ilustra muito bem isso. Ele chama os seus para si, os ensina, os instrui, mas ao final do sermão, ele os envia novamente para o povo, para o meio da multidão, para que ali no meio as mensagens ou a mensagem do Evangelho pudesse ser então, por meio deles, partilhada com o povo. Jesus reúne, mas envia ao mesmo tempo os seus discípulos ao mundo. Nós, queridos irmãos e irmãs, fomos acolhidos por Jesus, para que nós, por meio dele, pudéssemos ser também instrumentos de acolhimento na vida de outras pessoas. Deus quer acolher o outro por meio de você, por meio de mim. Este é o convite do Evangelho. Por isso, o nosso último subtema, mais fora. Eu quero tão somente recapitular com você aquilo que nós já tratamos até aqui, para que fique bem gravado na sua mente e no seu coração. Nós tratamos no primeiro domingo a respeito do subtema mais Evangelho. O que é Evangelho? É uma boa notícia. Quais são as implicações do Evangelho? É deixar. E deixar muitas vezes coisas que nos seduzem e que nos trazem satisfações. E a consequência é seguir. No segundo domingo, nós trabalhamos o subtema mais casa. Levi foi aquele que abriu a sua casa, foi aquele que convidou pessoas para a sua casa para que pudessem testemunhar e desfrutar da mesma alegria de ser chamado por Jesus, e foi aquele que no âmbito da casa serviu as outras pessoas. No domingo passado, nós trabalhamos o tema mais perto. Mais perto devemos estar para ver e sentir, para convidar e para percebermos as transformações que, por meio do Espírito Santo, Deus faz no coração das pessoas. Querido irmão, irmã, eu quero mais uma vez, e eu imagino que você já esteja conhecendo esse texto bíblico quase que de cor, não é mesmo? Quero ler mais uma vez o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, onde nós temos tratado e compartilhado essa história muito bonita do encontro e da transformação que Jesus promove na vida de Levi. O texto bíblico diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus,
ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. É interessante que os fariseus se voltaram não diretamente para Jesus, mas para os seus discípulos com essa pergunta que, por certo, inquietava os seus corações. Por que é que vocês comem com pessoas de má fama, com os publicanos? E Jesus reagiu ao questionamento, exatamente dizendo que ele não havia vindo para aqueles que se julgavam sãos, mas para os pecadores, para os doentes, que precisariam, então, se arrepender dos seus pecados. Eu gostaria que você, olhando para a Escritura Sagrada, olhando para o texto bíblico, pensasse por alguns momentos no como os fariseus percebiam a religião, no quanto eles estavam voltados para dentro, voltados para a sua tradição, para a questão da lei, para a questão legal, de modo que eles eram aquelas pessoas que se julgavam as mais santas, as mais corretas, as mais perfeitas, e se achavam ainda no direito da exclusão, de excluir aqueles que eram diferentes. Eles estavam voltados para dentro. Agora, Jesus é o Verbo que se fez carne, e nessa condição humana foi um mestre que agiu de maneira diferente. Em toda a sua vida, em todo o seu ministério, a gente vai percebendo o quanto Jesus se voltou para fora, o quanto Jesus procurou resgatar, procurou se aproximar daqueles que se sentiam assim, rejeitados e excluídos pela religião oficial. O movimento dos fariseus é sempre um movimento conservador, para dentro. O movimento de Jesus, um movimento para fora. Essa ação de Jesus, olhando para o texto bíblico, frente à reação dos judeus, dos escribas, dos fariseus, nos ensina pelo menos duas coisas que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão, para o seu coração, para a sua família, neste momento. Primeiro, o Evangelho, irmãos e irmãs, é um presente para quem precisa. É claro que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e olhamos para a nossa própria vida, nós temos a plena convicção que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Todos precisam dessa notícia de boa nova que nos faz reaproximar de Deus por intermédio de Jesus. A questão que eu quero levantar, olhando para o texto bíblico que nós lemos, é que existem pessoas que precisam, mas acham que não admitem. É o caso dos fariseus, que se julgavam plenipotentes, pessoas que se julgavam representantes de Deus na terra, os doutores, os sábios, os santos. É para essas pessoas que Jesus, ironicamente, vai dizer: os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos. Por outro lado, querido irmão e irmã, a gente olha para o texto bíblico e a gente percebe pessoas que têm sede do Evangelho, mas que não se julgam dignas, não se julgam aptas para essa boa nova, para esta mensagem de salvação e de libertação. Levi se enquadra perfeitamente no quadro dessas pessoas. Aquelas que estão sedentas
por uma palavra de salvação, por uma palavra de transformação, por uma palavra de acolhimento, mas não se sentem assim aptas, dignas, queridas para isso. E no encontro com Jesus, Levi pôde então se perceber alguém que fora aceito, que fora acolhido pelo próprio Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é um presente para quem precisa. E quantas pessoas em nosso tempo, em nosso contexto, precisam ouvir, perceber esta mensagem de boa nova que transforma de maneira incondicional a vida de cada um de nós. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, sermos instrumentos de Deus para que mais e mais vidas tomem contato e percebam na prática o poder transformador do Evangelho. Mais fora, nós fomos chamados, nós fomos acolhidos para que nós também pudéssemos compartilhar com aqueles que estão fora, para que conheçam também a Jesus. Mas olhando para o texto, uma segunda questão que nós temos como desafio a partir da leitura é que a nossa tarefa é levar este Evangelho para quem precisa. Primeiro, nós precisamos tomar consciência disso. Para quem é? E agora, nós precisamos e somos desafiados, temos essa tarefa de levar, de compartilhar. Como que se dá? Se dá irmão ou irmã chamando, se dá acolhendo, se dá se relacionando, se dá possibilitando transformações, se dá, e aqui, pela instrumentalização do Espírito Santo, pela metanoia, palavra grega que quer dizer conversão, mudança de mente, mudança de coração. E quantas figuras, quantos personagens nas Escrituras Sagradas nós podemos perceber assim por intermédio do contato com Jesus. Percebo Levi, percebo Zaqueu, percebo tantos outros que viviam as suas vidas em si mesmadas, voltadas para o seu próprio ser, para a sua própria ganância, e no encontro com Jesus, repensam a vida, repensam os valores e experimentam aquilo que nós chamamos de conversão genuína. Queridos irmãos e irmãs, eu sou uma dessas pessoas. Você, nós somos essas pessoas que no encontro com Jesus, ouvindo dele, aprendendo dele, fomos e somos constantemente transformados e convertidos pela ação do Espírito Santo. E convertidos, irmãos e irmãs, sobretudo para nos colocarmos em movimento para fora. Convertidos para nos colocarmos em direção ao outro, para alcançá-lo e para fazer com que ele também experimente da graça, do amor e da salvação em Cristo Jesus. E essa salvação nós temos pensado, nós temos refletido juntos. É uma salvação que contempla a integridade e a integralidade do ser. Eu quero encerrar, então, mais uma vez, destacando, refrisando aquela palavra, a mensagem de Dietrich Bonhoeffer. A igreja só é igreja quando é para os de fora. Que nós, queridos irmãos e irmãs, IPI do Parque P, possamos ser assim, uma igreja que se volta, olhando para dentro, cuidando dos seus, fazendo com que estes seus cresçam, frutifiquem, mas que se volta para fora, expressando também o amor de Deus para aqueles que estão aí, sentindo-se distantes, sentindo-se excluídos e sentindo-se necessitados de uma vida diferente. Essa vida diferente, Jesus pode dar.
compete a cada um de nós, Igreja do Senhor, compartilhar. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.